Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em um novo tema: cuide da sua alma. E hoje nós queremos falar sobre as raízes de inveja e de ciúme e como nós podemos removê-la do nosso coração. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17, nós temos assim: não cobiçarás, ou seja, não invejarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. E em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, diz assim: que o ciúme ele é tão inflexível quanto a sepultura, e as suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. A inveja, ela conduz à ira, ao ódio, à amargura, às fofocas e às calúnias sobre outras pessoas, produzindo assim um caráter assassino, desprovido de perdão, que abre porta então para outros pecados em nossas vidas. O sentimento de inveja e ciúme, eles costumam ser intensos e muitas vezes extremos. O rei Salomão aqui ele diz que o ciúme e a inveja é tão cruel que arde como uma chama veemente, não como um foguinho qualquer, mas como uma enorme fogueira. Inúmeras pessoas que posso dizer que a inveja destrói uma pessoa mais rápido do que qualquer outra coisa. Uma vez que a inveja e o ciúme penetram no coração de alguém, as suas raízes elas se aprofundam rapidamente e logo começam uma total destruição. Pessoas ciumentas e invejosas, elas não conquistam nada, apenas perdem. Não só perdem nesse mundo, mas principalmente perdem com Deus. Por isso nós precisamos parar agora mesmo, reservar algum tempo e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre se há alguma raiz de inveja e ciúme em nossa vida. Por meio de algo muito importante que nós vamos aprender hoje, nós podemos aprender lições preciosas com o nosso Senhor. A raiz de inveja ela é uma falta total de entendimento de um conceito de servidão e uma indisposição em servir. Esse é o princípio que muitas vezes nós não percebemos nos ensinos de Jesus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele serviu de modelo, como um modelo para o conceito do que é servidão, do que é servir, do que é ser um servo. Uma das suas maiores lições que ele sempre quis que os seus discípulos aprendessem era a servir. Então Deus exige que cada um dos seus servos aprendam e pratiquem esse conceito. Caso contrário, eles nunca poderão progredir ou crescer no reino de Deus. Não importa quão rico ou importante você possa se tornar, sempre pensamos que chegam a um ponto no qual não precisam mais servir aos outros. Na verdade, caíram em um grande engano. Se você deseja se tornar rico, importante ou um líder, deve primeiro aprender a servir. Inúmeras pessoas são chamadas para o ministério, mas elas nunca crescem nele e nem progridem porque deixam de se tornar servos. Isso é uma verdade em relação principalmente à juventude de hoje. Não sei exatamente onde eles aprendem, mas os jovens de hoje acham que devem começar sempre do topo.
De alguma forma, possuem a ideia que devem começar a partir do ponto no qual seus pais, que levaram quase 30 anos de trabalho duro para alcançar. A verdade é que vivemos numa geração muito instantânea. Por isso, o conceito de servo parece não servir para essa geração. O conceito de servo é tão importante para Deus que Jesus falou muito sobre isso quando esteve na terra como homem. Ele se tornou um servo. Pense nisso. Esse Deus infinito, todo-poderoso, onisciente, é capaz de criar todo o universo além de mim e você. Na verdade, ele teve que se humilhar, se tornar como um servo, o servo das próprias criaturas que ele criou. Essa é a importância e o conceito de servir. E a importância que ele tem para Deus. Então vamos parar algum momento e aprender algumas lições que Jesus nos ensinou sobre servidão. Você já pensou que a inveja e o ciúme, ela pode ser arrancada do nosso coração se nós aprendermos o princípio da servidão? Em Mateus 24, 45, 51 diz assim: quem, pois, é o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz é o servo que o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponhamos que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando a chegar. Então ele começa a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. E o senhor daquele servo virá um dia em que ele não espere, numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E também será como um homem que, ao sair de uma viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Aquele que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. E o senhor então respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta ainda não semeou. Por isso eu tive medo e saí e escondi os meus talentos no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Senhor mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não semeei? Você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no àquele que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não tem lhe será tirado. E lancem fora um servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é um clássico exemplo de ciúme, sabia? O servo a qual o Senhor deu apenas 1 talento tinha inveja do seu mestre. Entenda que o mestre não disse aos servos que eles teriam uma recompensa, simplesmente deu a cada um algum dinheiro e lhes disse para que trabalhassem em benefício do mestre, não deles próprios. Ele não prometeu nada em troca. Os pensamentos na mente do servo mau eram os seguintes: por que eu devo trabalhar duro, usar esse talento para conseguir mais dinheiro para o meu mestre? Ele já tem demais, mais do que precisa. Ele deveria ter dado essa quantia de dinheiro, por menor que fosse, para meu próprio usufruto. Preciso muito mais do que ele. Por que devo desperdiçar o meu tempo e energia trabalhando para trazer mais dinheiro para esse homem rico? Sou eu que preciso de dinheiro. Isso, amados, é inveja. Conforme a inveja crescia, aumentava também a ira e a amargura. Quando ele diz: isso não é justo, este mestre é rico e eu sou pobre, tenho direito a uma recompensa para trabalhar por ele em seu benefício, este mestre deveria me pagar mais, eu mereço mais. Em pouco tempo, o servo também deveria ter pensado o seguinte:
Esse mestre é mau. Ele colhe onde não semeou, ceifa onde não lançou semente. Esse homem não trabalha, mas espera que eu o torne mais rico com o meu trabalho. Você consegue ver a inveja? Como a inveja vai progredindo? Esse homem não tinha o conceito real ou o entendimento de que ele era um servo. Nem mesmo estava disposto a servir a si mesmo a fim de melhorar de vida ou de obter mais coisas do que queria. Lucas 16, 10, 13 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse trecho das Escrituras é um grande obstáculo para todo aquele que quer crescer e prosperar. Isso é verdade, quer você seja cristão ou não. A verdade deste caso, queira crescer e prosperar no mundo ou no reino de Deus, em um trabalho secular ou em um ministério de tempo integral. Você sempre tem que primeiro se mostrar fiel e justo antes de alcançar algo mais. Se não for assim, se você for alcançar por meio ilícitos, rapidamente perderá tudo aquilo que conquistou. Se as pessoas não são bem treinadas por seus pais, assim que herdam a fortuna, rapidamente entram em declínio. É por isso que nós devemos trabalhar e aprender a ser fiel no pouco que temos. Nós podemos enumerar muitas pessoas que foram chamadas por Deus para um ministério integral, mas que nunca começaram esse ministério porque ficaram esperando que Deus primeiramente colocasse em suas mãos uma enorme quantia de dinheiro a fim de que começassem lá por cima. Ou se tornaram tão amarguradas e iradas porque Deus primeiro queria que elas trabalhassem no ministério de outra pessoa, ou porque teriam que começar pequenos. Sendo assim, jamais crescem ou progridem no ministério para o qual Deus os chamou, porque se recusam a serem fiéis nos dias do pouco. Em vez disso, essas pessoas acabam se tornando invejosas e ciumentas. Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos dar continuidade a este tema, removendo as raízes de inveja e ciúme. Olhe hoje, olhe o seu coração. Você tem um coração de servo que sabe valorizar os pequenos começos e as pequenas coisas? Cuidar bem daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Que Deus te abençoe e até amanhã.